Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Levítico, capítulos 11 a 14. Deus é santo e exige do seu povo santidade. Essa é a frase que resume todas essas leis tão diferentes da nossa realidade, do nosso contexto, e que mostram o propósito dessa passagem para nós. Nós vemos nos capítulos 11 a 14 de Levítico o compromisso de Deus em purificar o seu povo. Esses 4 capítulos mostram o interesse de Deus em separar o puro do impuro. Inicialmente, no capítulo 11, nós vemos o Senhor demonstrando e destacando, descrevendo ao seu povo quais animais eram puros, os animais que o seu povo poderia consumir, aqueles que tinham o casco fendido, que ruminavam. Esses animais poderiam ser alimento para o povo de Israel. Aqueles animais que não tinham casco fendido ou não ruminavam, esses animais não deveriam ser fonte de alimento para o seu povo. Os peixes que viviam no mar, nos rios, e que possuíam barbatanas e escamas, esses poderiam ser alimento para o povo de Israel. Aqueles que não tinham isso não poderiam ser alimento. As aves jamais deveriam ser comidas. Todo inseto que voa e que tem 4 pés não deveria ser comido. O Senhor destaca exatamente qual eram as regras para esse alimento diante do Senhor, para comer diante do Senhor. Em seguida, há a purificação até mesmo após o parto. O final do capítulo 12 deixa claro qual que é o tema daquela passagem. As leis a respeito da mulher que dá luz a um menino ou uma menina. E ali o Senhor demonstra toda a exigência para a sua purificação após o parto. Assim como acontece também no capítulo 13 e 14, onde o Senhor começa e conclui as leis declarando seu propósito, dizendo as leis da praga da lepra, as leis da praga do mofo, as leis a respeito da purificação da lepra e do mofo. O Senhor deixa evidente o seu interesse na purificação. Ao olharmos esses capítulos, nós vemos constantemente essas 2 palavras, puro e impuro, purificação e impureza. O Senhor pretendia mostrar ao seu povo, aqueles primeiros ouvintes, que ele era um Deus santo e que assim como ele era santo, o seu povo deveria ser santo. Deus estava separando o seu povo de outros povos. Aquilo que era puro para outros povos era impuro para o seu povo. Aquilo que para os outros povos não era problema, para o povo de Israel era uma separação que exigia santidade. E esse cuidado de Deus, essa limpeza da impureza física, simbolizava a realidade espiritual. O Senhor estava purificando o seu povo. O Senhor chamou o seu povo para ser puro e estava agora os separando daquele meio ordinário, do meio comum de outros povos. Essas leis eram muito importantes para Israel, destacando o seu chamado para ser povo de Deus, para ser separado de outros povos. Esse era o grande alvo dessas leis, mostrar o chamado de Israel. E esse chamado foi plenamente cumprido em Cristo. Cristo é aquele que efetivamente chama pessoas do mundo para o seu corpo, para serem agora parte do corpo de Cristo, parte da igreja. Cristo é aquele que declarou em Marcos que a verdadeira impureza vem do coração do homem e não da comida. E ele cumpre esse propósito, pois ele mesmo foi puro toda a sua vida, jamais se contaminou, jamais quebrou a lei. O ritual da lepra, da purificação da lepra, o sacerdote ordenava que trouxessem 2 aves. A primeira era morta e a segunda era libertada. E isso aponta tanto para a morte de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, como para a libertação que ele concede. A ave que seria solta, ela era molhada no sangue daquela que foi morta. Então aquele sangue era aspergido sobre aquele que seria purificado, e a ave finalmente era solta. Em Cristo, nós somos não somente limpos do pecado pela sua morte, mas também livres de toda a impureza pelo seu sangue. E como isso pode ser aplicado a nós? Como nós podemos tirar proveito de Levítico 11 a 14? Nós não temos nenhum tipo de restrição alimentar. O Novo Testamento deixa claro que todo tipo de alimento foi permitido por Deus. A finalidade dessa lei, de separar o povo de Israel como povo escolhido por Deus,
já foi marcada, já foi cumprida. Agora, há uma outra marca que separa, que distingue o povo de Deus dos demais povos: a fé em Cristo. Nós temos a mensagem de salvação. Somos chamados para, através da nossa vida pela fé, demonstrarmos a verdadeira comida e bebida da vida eterna. Somos chamados para anunciarmos a fé em Cristo, e aquele que assim crê em Cristo pode participar do seu corpo e do seu sangue, participar do alimento para a nossa alma. Então, o chamado para nós nesse texto, irmão, é que você avalie o seu coração. É que você rejeite as práticas e as influências pecaminosas. Que você se purifique desse pecado. Que você considere o seu coração e assim seja purificado. Que ao examinar o seu coração à luz da palavra, você encontre a sabedoria que a Escritura oferece. Que a Escritura efetivamente te ensine, te exorte, te corrija, te eduque na justiça. Que ao considerar seu coração e perceber que ainda há impureza, você não volte aos sacrifícios, às obras, para tentar achar salvação, mas que você se volte a Cristo. Ele é a única resposta para a impureza do nosso coração. O que você verdadeiramente precisa é de Cristo. É ser lembrado de que Ele morreu para purificar o seu povo do pecado, de que Ele libertou o seu povo da impureza. Que assim você deposite toda a sua esperança e confiança em Cristo. Não permaneça na impureza. Se olhando para a Escritura, há impureza no seu coração, que você se volte a Cristo e encontre o perdão que somente Ele pode oferecer.